sou o professor Inairo Gomes, Francisco Inairo Gomes. Após o nosso passeio no campo da economia, convido a todos e especialmente a você para mais uma caminhada desta vez para conhecermos o campo das finanças. Posso de antemão garantir que será uma excursão interessante e prazerosa, na qual conheceremos de modo simples e direto tudo o que existe de mais importante em matéria de dinheiro. Antes de abordarmos o tema central deste vídeo, faremos uma breve exposição sobre as exigências fundamentais da vida, segundo o sábio ensinamento de Pietro Ubaldi, um dos maiores e mais notáveis pensadores dos últimos tempos. Em seguida, veremos no sistema do mérito o que é salário e o que é salário mínimo, seus princípios fundamentais, suas finalidades e sua composição, a parte fixa e variável. A seguir, trataremos do pleno emprego, dos seus aspectos individual e social. Por fim, veremos o consumo como base para a definição do salário mínimo, e este como o grande indexador da economia, âncora das decisões econômicas, financeiras, tributárias e de todas as políticas públicas que justificam, inclusive, a própria existência do Estado. Exigências fundamentais da vida. A vida manifesta-se, desde seu primeiro aparecimento, com a característica fundamental de atividade de luta pela conservação. Esse princípio logo se divide em dois: conservação do indivíduo e conservação da espécie, a que presidem duas funções básicas: nutrição e reprodução. Há uma linguagem comum a todos os seres vivos que todos compreendem: fome e amor, e esse amor significando afeição. Trata-se de leis férreas, ferozes em seus primórdios, mas sempre equilibradas em perfeita justiça. Conservar-se é o mais premente e sempre presente esforço da vida. Tesouros de sabedoria são dissipados, todas as astúcias, os meios mais poderosos, todos os sistemas e os mais diferentes estilos são empregados, contanto que se alcance esse objetivo. Dever supremo a que não podeis escapar. Mesmo que quisesseis ficar ociosos, o instinto de conservação vos defende do suicídio, dando-vos o medo da morte. Compreendeis, porém, que se a conservação é necessidade inviolável, não pode sozinha constituir o fim último, porque é absurdo um ciclo fechado e estacionário de finalidade, uma vida que só tenha como meta a autoconservação. A vida não é fim em si mesma, mas meio para um objetivo mais alto, que é evoluir. Evoluir significa progredir na alegria, no bem, significa libertação das formas inferiores de existência, realização progressiva do pensamento de Deus. Meta suprema que vos revela porque o fenômeno da vida está tão ciosamente protegido por leis sábias. Refleti que nela se quer supremamente vossa felicidade e elevai um hino de gratidão ao Criador. Eis o novo instinto universal e insuprimível, a necessidade de progresso e a insaciabilidade do desejo. Este é um pensamento maravilhoso do grande Pietro Ubaldi. Em síntese, o pensamento de Pietro Ubaldi nos revela as três exigências fundamentais da vida: nutrição, reprodução e evolução. Exigências fundamentais estas que são regidas por três instintos insuprimíveis: a fome, o amor e a afeição e o progresso.
Para que as nossas exigências sejam atendidas e os nossos instintos respeitados, carecemos de riquezas, dinheiro, meios, e oportunidades para o alcance desse fim, como, por exemplo, consumo, produção, trabalho, emprego, salário, que nos dá dinheiro. Resumindo, nós temos ali as exigências fundamentais da vida, que são as necessidades básicas, representadas pela nutrição, reprodução e evolução. A nutrição, reprodução e evolução, que são as necessidades básicas, impõem o consumo, e o consumo necessário. O consumo impõe a produção, e produção suficiente. A produção exige trabalho, e trabalho produtivo. O trabalho requer o emprego, e o emprego há de ser pleno. E o emprego gera o salário, e o salário garante o consumo necessário ao atendimento de todas as exigências fundamentais da vida. Importa aqui lembrar que o salário, consequência natural do emprego e do trabalho, chega às nossas mãos em forma de dinheiro, que é o meio que utilizamos para adquirir todas as demais riquezas necessárias ao consumo para atendimento das exigências fundamentais da vida. De sorte que a imposição de obstáculos ao atendimento das exigências fundamentais da vida implicam em verdadeiros atentados contra a vida. Violência essa intolerável para os instintos que as protegem, os quais se manifestam veementemente em forma de reações violentas. Assim, temos aqui a vida com as exigências fundamentais, que são as necessidades básicas. A primeira das exigências, que é a nutrição, protegida pelo instinto fome e com a finalidade de preservação do indivíduo. A exigência número 2, que é uma exigência social, é a reprodução, protegida pelo instinto afeição sexo, e com a finalidade de preservação da espécie. E, por fim, a exigência de evolução, para a necessidade de autorrealização, protegida pelo instinto progresso e com a finalidade de perfeição. Essas finalidades, como vimos, elas que dão sentido à vida. São as exigências da vida e o sentido da vida está, portanto, nessas finalidades. Essa perfeição é aquela perfeição que nos conduz a Deus e que está lá em Mateus 5:48, que o Mestre nos ensina dizendo: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Quando essas finalidades e essas exigências não são atendidas, acontecem verdadeiros atentados contra a vida. E nesse momento ocorre a manifestação dos instintos. O homem deixa de agir como homem, se torna uma fera e a fera ataca. E ataca exatamente movido pelos seus instintos de fome, de afeição e de progresso. Violência, portanto, é diferente de reação violenta, sendo esta invariavelmente nada mais que a consequência daquela. Entre todas as formas de violências, destaca-se como a pior delas a tirania, que atenta contra a vida, conhecida como violência institucionalizada. Uma das espécies de atentados contra a vida, espécie de tirania, que podemos catalogar como uma violência institucionalizada, é a privação do consumo para o atendimento das necessidades básicas imposta pela insuficiência do salário mínimo. A prática absurda dessa forma de violência institucionalizada há muito tempo vem sendo tolerada no Brasil, mas já está passando da hora de darmos um basta nos maus governos que, sem se privarem do consumo, na cara de pau, se comprazem em impor tal sacrifício à sociedade. Deveriam dar um bom exemplo, Deveria dar um bom exemplo. Todos sabemos que os salários dos nossos governantes e representantes são muitas vezes maiores que o salário mínimo e que este é insuficiente para atender às exigências
da vida. As perguntas a serem feitas são: por quê? E até quando? Até quando nós vamos tolerar isso? E por que temos que tolerar isso? O que é o salário e o que é o salário mínimo? A palavra salário veio do latim, salarium argentum, que significa pagamento em sal. Consta na história que o sal foi utilizado como moeda corrente, sendo ele, inclusive, uma forma de pagamento oferecida aos soldados do Império Romano. Atualmente, a palavra salário tem vários sinônimos, dentre os quais destacamos ordenado, comissão, embolso, emolumento, estipêndio, féria, honorários, pagamento, proventos, ganho, remuneração, rendimento, retribuição, soldo, paga, vencimento, prolabore, etc. O salário atualmente tem vários conceitos, entre os quais citamos remuneração ajustada pela prestação de serviços, especialmente em razão de contrato de trabalho. Outro conceito, conjunto de vantagens habitualmente atribuídas aos empregados em contrapartida de serviços prestados ao empregador em quantia suficiente para satisfazer as necessidades próprias e da família. Seria bom que fosse assim. Para Marx, salário é o preço oferecido pelo capitalista ao empregado pelo aluguel de sua força de trabalho por um período determinado, geralmente uma semana ou mês, ou por unidade de produção. Observemos que os conceitos de salário conhecidos e aceitos no sistema atual, que é o sistema SOCOCA, estão lembrados, né? Socialista, comunista, capitalista, são por demais restritos e não exprimem a dimensão do objeto que se pretende conceituar. No sistema do mérito, o conceito de salário ultrapassa os limites dos contratos de trabalho, do objeto das querelas e disputas entre patrões e empregados e da simples venda por um trabalhador a um capitalista da sua força de trabalho. O conceito de salário no sistema do mérito exprime a sua total dimensão, engloba os princípios fundamentais e finalidades a ele inerentes e vai além da questão miúda da possibilidade ou não do seu pagamento por quem o paga e do seu recebimento por quem o recebe. Nós já vimos em outras oportunidades que quem paga o salário de todos nós é a própria sociedade, né? Não é ninguém em particular. O salário no sistema do mérito é a importância a que faz jus todo ser humano pelos serviços prestados à sociedade para, de modo específico, singular e pleno, atender às suas necessidades básicas impostas como exigências fundamentais da vida. Vejamos os princípios fundamentais e finalidades do salário. No sistema do mérito, são princípios fundamentais inerentes ao salário, entre outros, a especificidade, a singularidade e plenitude. O princípio da especificidade do salário nos diz que ele é um tipo de renda destinada especificamente ao atendimento das necessidades básicas vitais do ser humano, enquanto exigências fundamentais da vida. Isso implica em dizer que ele se vincula ao inalienável direito à vida, cujas exigências fundamentais, que é nutrição, reprodução e evolução, impõem satisfação através, entre outros, de poderosos instintos, a fome, o amor ou a afeição e a ânsia de progresso. O princípio da singularidade do salário nos diz que ele visa tão somente o atendimento das necessidades básicas vitais de apenas um ser humano e nunca as de outrem ou da sua família. No caso do sistema do mérito, cada pessoa terá o seu salário individualmente. O princípio da plenitude do salário nos diz que ele deve atender plenamente, no mínimo, as necessidades básicas vitais do ser humano durante toda a sua existência, e não apenas durante um mês, mas durante toda a sua existência. A essência desse princípio
nos remete à visão completa do ser humano enquanto indivíduo e parte indissociável do coletivo, sem o que as necessidades básicas vitais, enquanto exigências fundamentais da vida, não podem ser atendidas. O salário, além do propósito de atender às necessidades de nutrição, reprodução e evolução, também visa ao alcance de importantes finalidades, que é a preservação do indivíduo, a preservação da espécie e a condução individual e social à perfeição. Isso suscita necessariamente a questão do pleno emprego individual e social como condição imprescindível para que o princípio da plenitude do salário e, por conseguinte, as suas finalidades e a própria vida se viabilizem de modo harmonioso e sustentável. O pleno emprego individual e social. O salário com finalidades bem definidas, limite natural eticamente fixado pelas exigências fundamentais da vida, devidamente protegidas por poderosos instintos humanos, nos diz, no sistema do mérito, salário abaixo do seu limite natural, nem pensar mesmo. E se o sistema não admite salário menor que o limite natural, muito menos o salário zero, que decorre do desemprego. Isso equivale a dizer que o pleno emprego é a regra da qual não poderemos fugir, e o desemprego, uma exceção que não poderemos tolerar. Importa agora esclarecer que o pleno emprego, enquanto regra geral, deverá ser visto e entendido sob dois ângulos: o pleno emprego individual e o pleno emprego social. Por pleno emprego individual, deveremos entender que cada indivíduo estará empregado desde o primeiro momento do seu nascimento com vida. Emprego esse que perdurará por toda a vida até o último momento da sua existência. Por pleno emprego social, deveremos entender que o direito ao pleno emprego individual é extensivo a todos, indiscriminadamente. Por exemplo, numa sociedade, como é o caso do Brasil, de 200 milhões de habitantes, necessariamente há de existir 200 milhões de empregos. Composição do salário, sua parte fixa e sua parte variável. No sistema do mérito, o salário é composto de duas partes, a saber, uma parte fixa e uma parte variável. A parte fixa do salário, além de propósitos e finalidades bem definidos, tem um limite mínimo, eticamente fixado pelas exigências fundamentais da vida, as quais, como vimos, são protegidas por poderosos instintos humanos e naturais. A essa parte fixa do salário, em face desse limite mínimo, eticamente fixado pelas exigências fundamentais da vida, corresponde a um verdadeiro e necessário piso salarial que denominamos salário mínimo. Portanto, a parte fixa do salário é o que nós chamamos de salário mínimo do sistema do mérito. A parte variável do salário é obtida a partir de percentuais uniformes, regulares e gradativamente crescentes aplicáveis sobre a parte fixa do salário, ou seja, sobre o salário mínimo. Significa dizer que acima do salário mínimo, tantos por cento acima, 10%, 20%, e assim por diante vai se formando em escala para formarmos a parte variável do salário. Essa parte variável do salário tem por objetivo disponibilizar recursos para que o ser humano, dentro de um plano de carreira, seja estimulado à busca de mais conhecimento, visando a sua contínua capacitação. Capacitação esta que contempla a iniciativa e a criatividade na busca da evolução rumo à perfeição e principalmente ao mérito decorrente dos serviços prestados que conduzem o ser humano à posteridade e ao topo da pirâmide social.
Na esfera pública, a parte variável do salário toma por referência o plano de carreira militar, porque realmente o plano de carreira militar é muito bem organizado. Plano este que compete ao Estado estabelecer, manter e controlar a sua aplicação. Na esfera privada, a parte variável do salário é estabelecida segundo o plano de carreira específico de cada empresa, cabendo ao gestor da organização, que é a abelha rainha, como vimos, né? Livremente estabelecê-lo, mantê-lo e controlar a sua aplicação. É o empresário quem faz isso, né? Na prática, a parte variável do salário não tem limites superiores prefixados, salvo os estabelecidos livremente, de modo ético e soberano, pelas vocações, talentos, potencialidades, interesses e possibilidades individuais e sociais do conjunto da nação e de cada indivíduo em particular, obviamente. A título de esclarecimento, sempre que nos referirmos ao salário, esse conceito deverá englobar as duas partes, fixa e variável, e o seu limite superior como livre e o inferior como sendo o salário mínimo. A indexação da parte variável do salário ao salário mínimo e deste ao custo das necessidades básicas como exigências fundamentais da vida, lhe confere o singular condão de parâmetro indexador de toda a economia e balizador de toda a gestão pública. Vejamos o consumo, o salário e o salário mínimo enquanto decisões políticas. Para bem entendermos porque a definição do consumo, do salário e do salário mínimo são decisões políticas, partamos do pensamento de Pietro Baldi e das suas explicações sobre as exigências fundamentais da vida. O Pietro Baldi nos falou: compreendeis, porém, que se a conservação é necessidade inviolável, não pode sozinha constituir o fim último, porque é absurdo um ciclo fechado e estacionário de finalidade, uma vida que só tenha como meta a autoconservação. Este é o pensamento de Pietro Baldi. Muito bem. Quando no vídeo de economia abordamos o tema salário de rico e salário de pobre, ali mostramos a fórmula para se calcular as necessidades básicas materiais. Naquela matriz, no entanto, consideramos apenas as despesas destinadas ao custeio da autoconservação. Mas Pietro Baldi nos adverte: a vida não é fim em si mesma, mas meio para um objetivo mais alto, que é evoluir. Sem dúvidas, está certo o Pietro Baldi, como certo é também que a evolução tem um custo. O custo da evolução, porém, não pode ser generalizado. Haja vista a heterogeneidade das vocações, das potencialidades, dos talentos e das diferenças individuais de cada ser humano. Não obstante a heterogeneidade das vocações, potencialidades, talentos e diferenças individuais, bem como dos seus respectivos custos, nada obsta que se estime uma média por ser humano, sendo essa média, por excelência, uma decisão política a ser tomada após consulta feita à sociedade. Por essa razão é que ela é política, tem que ser consultada à sociedade. Dessa forma, podemos definir um consumo básico para a definição do salário mínimo, conjugando duas decisões, sendo uma de natureza técnica, conforme vimos na matriz de Nairo lá atrás, né? E outra de natureza política, mediante consulta à nação. Por exemplo, lá na matriz, nós vimos as necessidades básicas: alimentação, habitação, transporte, vestuário, todos quantificados para o consumo de 80 anos, e nós temos, por 30 dias, então um consumo para 30 dias da ordem de R$3.000. Essa é a forma técnica de calcular o consumo para atendimento às necessidades de conservação. Quando nós vamos, então, para formatar o consumo total, o que faremos? Inicialmente, custo de vida mensal de um ser humano,
a partir do consumo básico para a definição do salário mínimo. Muito bem. Conservação, como vimos, consumo mensal, decisão técnica, R$3.000. E, em seguida, o consumo mensal para a evolução, uma decisão política da ordem de R$2.000. O total dos dois, ou seja, conservação mais evolução, consumo mensal, que é uma decisão técnica mais uma decisão política, totaliza, portanto, R$5.000. Conhecido o valor do consumo mensal, já podemos calcular o valor do salário mínimo. Antes, porém, rememoremos o cálculo da vida economicamente ativa com base numa expectativa de vida de 80 anos. Expectativa de vida igual a 80 anos. Na primeira fase da vida, de 0 a 20 anos, preparação, estudo, que é o período vintenário. Na segunda fase da vida, de 20 a 40 anos, trabalho produtivo, vida economicamente ativa, compulsória. E de 40 a 60 anos, ou seja, na terceira fase da vida, temos trabalho produtivo, também vida economicamente ativa, compulsória, ou seja, de 20 até 60 anos é obrigado a trabalhar, todos nós, né? E na quarta fase da vida, de 60 a 80 anos, a aposentadoria, uma vida economicamente ativa, facultativa. Poderemos trabalhar, mas é facultativo. Portanto, a vida economicamente ativa é igual a 40 anos, que é o trabalho compulsório do período de 20 a 60 anos, conforme estamos vendo. Muito bem. Conhecido o valor do consumo, a vida economicamente ativa e a expectativa de vida de um ser humano, vamos, com base no consumo, calcular o salário mínimo suficiente para atender às necessidades básicas durante 80 anos. Isso conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal. Está lá escrito. Não sou eu que estou inventando, está lá escrito. Muito bem, expectativa de vida de 80 anos. No período vintenário, que é a primeira fase da vida, de 0 a 20 anos, está lá prefixado o consumo mensal de 5.000. De 0 a 20 anos, teremos 20 anos vezes 12 meses, são 240 meses. Multiplicando 5.000 por 240 meses, temos um consumo no período de R$1.200.000, ou unidades monetárias, como queira. Na segunda e terceira fase da vida, ou seja, durante a vida economicamente ativa, compulsória, em que nós obrigatoriamente teremos que trabalhar, temos ali prefixado o consumo de 5.000 e 480 meses, que é exatamente 40 meses vezes 12. 40 anos vezes 12 meses, dá 480 meses. Multiplicando 5.000 por 480 meses, temos um consumo do período equivalente a 2.400.000 unidades monetárias, ou R$2.400.000 na moeda atual. Né? E a vida economicamente ativa, facultativa, ou seja, na quarta fase, de 60 a 80 anos, o consumo mensal de 5, ou seja, 200 vezes 240 meses, temos um consumo do período de R$1.200.000 unidades monetárias, ou R$1.200.000. Pois bem, quando partimos para os valores totais, está lá prefixado o consumo de 5.000, da primeira à quarta fase, de 0 a 80 anos, nós teremos, portanto, 960 meses, vezes 5.000 unidades monetárias, temos um consumo do período de R$4.800.000. Este é o custo de vida de um ser humano. Resta-nos agora responder, e qual o salário mínimo? Este é o consumo para 80 anos. E qual o salário mínimo? Ora, se o valor do consumo necessário ao atendimento das necessidades básicas humanas durante 80 anos é R$4.800.000, logo, o salário mínimo suficiente para custear esse consumo, imposto pelas exigências fundamentais da vida durante 80 anos, terá que ser necessariamente R$4.800.000 unidades monetárias, ou R$4.800.000. A conclusão é óbvia, pois se o salário mínimo para 80 anos não for suficiente para atender ao consumo necessário ao atendimento das necessidades básicas durante 80 anos, o ser humano estará a priori condenado à miséria e ao sofrimento. Para encontrarmos o valor do salário mínimo mensal, basta fazer a seguinte conta. O salário mínimo mensal é o salário mínimo para 80 anos, ou seja, R$4.800.000, dividido pela vida economicamente ativa, que é 40 anos, que é o período em que nós trabalhamos, e teremos, portanto, o valor do salário mínimo anual,
que é 4.800.000, dividido por 40 anos, dá, portanto, 120 mil reais por ano. Esse é o salário mínimo anual. O valor do salário mínimo mensal, portanto, é 120 mil, que é o valor do salário mínimo anual, dividido por 12 meses. Temos, portanto, que o salário mínimo mensal haverá de ser 10 mil reais por mês. Observação. Para obtermos o valor do salário mínimo diário ou horário, basta nos conhecer a jornada de trabalho mensal e diária, respectivamente, e fazer as necessárias contas. Mas ali está especificado quanto deve ser o salário para que a gente tenha uma vida digna. Vejamos agora a forma como o pagamento do salário mínimo é feito durante o período de existência, no exemplo em que tomamos como base uma expectativa de vida igual a 80 anos. Primeiramente, o período vintenário, ou seja, na primeira fase da vida, de 0 a 20 anos, em que nós estamos estudando, nos preparando, temos um consumo mensal de 5, uma renda mensal de 0 e, portanto, um déficit de 5 mil unidades monetárias. O déficit observado na primeira fase da vida, durante o período vintenário, será financiado pelo Estado mediante a concessão de adiantamentos, empréstimo por conta de salários futuros. Temos agora a vida economicamente ativa, né? Na segunda fase, de 20 a 40 anos. Observemos nesta fase o consumo mensal de 5 mil, a renda mensal de 10 e um superávit de 5 mil unidades monetárias. Pois bem, o superávit observado na segunda fase da vida, durante a vida economicamente ativa, vai amortizar o empréstimo obtido durante o período vintenário. Você está vendo a seta indicando, né? O superávit cobrindo o déficit. Na terceira fase da vida, ou seja, de 40 a 60 anos, temos um consumo mensal de 5, a renda mensal de 10 e, mais uma vez, um superávit de 5 mil. E a vida economicamente ativa facultativa, ou seja, na quarta fase de 60 a 80 anos, em que temos a aposentadoria, o consumo mensal de 5, a renda mensal de 0, o déficit de 5 mil. O superávit observado na terceira fase, durante a vida economicamente ativa, será lançado a crédito da poupança previdenciária para compensar o déficit da quarta fase e será destinado ao pagamento futuro da aposentadoria. Quanto ao pagamento da parte variável do salário, esta será paga mensalmente e tão logo realizada a prestação do serviço ocorrido durante o período compreendido na fase da vida economicamente ativa, ou seja, a parte variável vai trabalhando e vai recebendo. Importa esclarecer que todos os valores referentes aos déficits e superávites observados durante toda a existência de cada ser humano serão compatibilizados, respectivamente, a débito e a crédito das suas poupanças previdenciárias individuais, que no seu conjunto haverão de compor o orçamento previdenciário. Salário mínimo, o indexador ético da economia e da gestão pública. O salário mínimo, já vimos que é a âncora das políticas públicas e da gestão do Estado. Tudo é com base no salário mínimo. Ele é o grande indexador. Então, nós temos ali a vida e o salário mínimo. Protegendo a vida, nós temos fome, amor e progresso, os instintos. Ou seja, atacou a vida, a fera ataca. Temos também os princípios fundamentais do salário, ou seja, a especificidade, a singularidade e a plenitude do salário. Além disso, nós temos as exigências fundamentais da vida, que são atendidas pelo salário, como nutrição, reprodução e evolução. E ainda temos, em relação ao salário, as finalidades dessas exigências fundamentais da vida, que é a conservação do indivíduo, da espécie e a perfeição. Muito bem. Já vimos que o salário mínimo mensal há de ser 10 mil reais. E esse 10 mil reais é uma decisão política. Não é uma questão de dizer, vamos calcular para ver se dá, não. Nós temos que consultar a sociedade e a sociedade diz, vamos fazer e faremos. Né? E faremos, porque é uma decisão política e o governo teria por obrigação tomar essa decisão política, obviamente consultando a sociedade. Muito bem. Esse salário mínimo mensal,
ele atende pelo menos 9, entre outras, mas pelo menos 9 pontos importantes para a gestão do Estado. Ele serve de âncora para pelo menos 9 pontos da gestão do Estado. Vamos ver como é a influência do salário mínimo para essas decisões. A primeira delas, o Estado e gestão pública, razão de existir. A Constituição do Estado e a sua gestão só encontram sentido no objetivo de servir ao ser humano, criando as condições para o atendimento pleno de todas as suas necessidades básicas. O salário mínimo é a forma óbvia como essas necessidades podem ser atendidas. Ponto número 2. O salário mínimo, R$10.000, uma decisão política. Por quê? O orçamento primário e os investimentos. Qualquer investimento na economia só se justifica pelo objetivo de atender às necessidades básicas humanas. A concessão de crédito pleno e público, vinculando-o ao salário mínimo enquanto política pública direta, é o mais importante de todos os investimentos, pois só ele garante à sociedade o progresso com sustentabilidade. O salário mínimo de R$10.000 é uma decisão política também, porque ele está na base do orçamento secundário que serve para custeio do Estado. A fonte do orçamento secundário é a renda do trabalho, cujo piso é o salário mínimo. Ele é o esteio das políticas tributárias e de custeio do Estado. Contê-lo é prejuízo certo para a arrecadação tributária, para a gestão do Estado, para o ser humano e para a sociedade. O salário mínimo de R$10.000 é uma decisão política, porque ele também vai atender à exigência do orçamento previdenciário para a finalidade da aposentadoria. A única fonte do orçamento previdenciário é a renda do trabalho, cujo piso é o salário mínimo. Restringir a fonte orçamentária implica na contenção do custeio da aposentadoria, condenando o ser humano no final da sua existência a uma vida de sacrifícios, incertezas e dificuldades. O salário mínimo de R$10.000 é uma decisão política. Por quê? Sabemos que a única fonte do orçamento regulador de preços é diretamente a TRP, Taxa Reguladora de Preços, e indiretamente o salário com o qual pagamos a TRP ao adquirirmos os bens e serviços em cujos preços ela se acha embutida. O salário mínimo, portanto, influencia e impacta a política de fretes e preços na economia. O salário mínimo de R$10.000 é uma decisão política importante também. Ele tem a ver com a estabilidade dos preços e da moeda. A garantia de estabilidade econômica e financeira de uma nação começa na fixação ética do salário mínimo. Com base nisso, é que se formam custos e preços justos que garantem à sociedade estabilidade monetária e capacidade de comprar, de pagar e de consumir. O salário mínimo, R$10.000, uma decisão política também, porque está na raiz da distribuição das riquezas e das oportunidades. A consequência natural e primeira de uma política dessa natureza é a felicidade que advém do atendimento ético e satisfatório das necessidades básicas que só um salário mínimo justo possibilita. Ele é, portanto, a raiz da política de distribuição de riquezas e oportunidades. O salário mínimo de R$10.000 é uma decisão política, porque na raiz dele vem a questão do pleno emprego, do subemprego e do desemprego. A dimensão de tais fenômenos são os indicadores de uma boa gestão pública nos planos econômico e financeiro, cujo parâmetro avaliador é o tamanho do salário mínimo. Quando justo, ele garante o bem-estar e a felicidade das pessoas. Quando injusto, ele provoca a miséria e a dor e o sofrimento da sociedade. O salário mínimo de R$10.000 é uma decisão política,
porque ele está intimamente ligado à questão do ciclo vicioso da ignorância e da miséria. A escravidão se nutre desse pernicioso ciclo vicioso, cuja ruptura reclama um salário mínimo que contemple investimentos em educação, compatível com o desafio a ser enfrentado. Salário mínimo suficiente, povo livre. Salário mínimo insuficiente, povo escravo. Na sequência, trataremos de temas importantes como o orçamento, composição, classificação e conceito e muitos outros assuntos de relevante interesse que nos auxiliarão no conhecimento das causas da miséria e na solução definitiva desse injustificável problema. Esta temática está gravada em um DVD contendo 12 vídeos. Além deste, que estamos apresentando, teremos mais 11 com os seguintes temas. No vídeo 2 teremos o orçamento, a composição, classificação e conceito. Ali aprenderemos sobre orçamentos. No vídeo 3 nós temos orçamentos e participação social, igual no item 4, parte 1 e parte 2. No vídeo 5 falaremos de impostos diretos e indiretos e a consciência da cidadania. E no vídeo 6, as histórias do capital e da distribuição das riquezas. No vídeo 7, vamos definir o preço do trabalho e no vídeo 8, o produtor, o consumidor e os canais de distribuição. Por fim, no vídeo 9, teremos os custos, a formatação dos preços e a bactéria GB. E no vídeo 10, por que os preços sobem? Quem são os responsáveis? E no vídeo 11, o segredo da riqueza e da miséria das nações será revelado. E por último, teremos a COISA, Coligação das Oligarquias Internacionais S.A., promovendo a macrocorrupção, a miséria e a escravidão no mundo. Assista e adquira os vídeos. Faça a sua coleção completa das mídias físicas originais e conserve-a como uma relíquia com muito carinho e cuidado, para exibi-los no trabalho, na comunidade, na escola, aos amigos e principalmente em casa, à sua família. Forme seu grupo de estudos, aprofunde o seu conhecimento da verdade e aprenda a debater sobre temas sérios como ética, cidadania e gestão, pois só assim seremos cidadãos livres. A liberdade é um dom muito precioso, gente. Não a vendamos nem a troquemos por nada deste mundo.